Caro amigo e amiga, a você que acompanha este grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 22 de janeiro e o evangelho proposto na nossa liturgia é Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19. E você pode tomar aí na tua Bíblia este texto tão bonito que fala da instituição dos 12. O texto inicia dizendo assim que depois Jesus subiu à montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até Jesus. E constituiu 12, a fim de quê? 3 razões nos são apresentadas. A fim de que ficassem ou permanecessem com ele, para enviá-los a pregar e para terem autoridade de expulsar os demônios. E em seguida, são apresentados os nomes de cada um dos 12. Se fizéssemos uma leitura rápida deste trecho do Evangelho e nos perguntássemos por que Jesus instituiu os 12, muitos de nós certamente diriam assim, instituiu 12 para que eles anunciassem o Evangelho, para que expulsassem os demônios, como está aqui, tivessem o poder de expulsar os demônios, enfim. Mas a primeira razão nos parece a mais importante. E a primeira razão é dada no Evangelho quando diz assim que instituiu os 12 primeiro para que ficassem ou permanecessem com Jesus. Permanecer, existir com Jesus, fala do mundo da relação. Ou seja, o discípulo ele não é apenas nomeado, ele precisa aprender com o Mestre. Ele precisa entrar na catequese de Jesus, ele precisa aprender com Jesus, a fim de que o seu anúncio depois não fique vazio, não seja vazio. Nesse sentido, o texto parece muito sugestivo, não é? Sugestivo porque aponta para o momento do discípulo, o discípulo que precisa se aproximar do Mestre, o discípulo que precisa aprender do Mestre para agir como o Mestre. E esse texto parece rico de sentido no Evangelho de Marcos, porque no Evangelho de Marcos os discípulos são os pupilos de Jesus, não é? Basta a gente ver que a primeira ação de Jesus ali no capítulo 1, versículo 14 em diante, logo depois de ter proclamado o reino, foi chamar os discípulos. E, além disso, a última ação dele foi conversar com os discípulos. E, ao longo de todo o Evangelho de Marcos, nós vemos como os discípulos são os prediletos de Jesus. A tal ponto que, até em momentos que eles dão as bolas fora deles, Jesus tem muita calma para ensiná-los. Jesus os chama para perto de si e os ensina o que é e como é ser um dos seus discípulos. Portanto, parece que o texto de hoje, este Evangelho de hoje, nos mostra a necessidade de nos acercarmos de Jesus, de termos uma relação viva com Ele, porque nós também corremos o risco de ter um anúncio até bonito, mas um anúncio vazio. Se o nosso anúncio se faz apenas sobre livros de introdução à teologia, de eclesiologia, de Bíblia, é pouco. Nós precisamos ter relação com o Mestre. Depois sim, poderemos evangelizar, teremos o poder de expulsar os demônios, teremos o poder de fazer coisas grandiosas, se estivermos perto do Mestre. Caro amigo e amiga, reze essa situação e eu espero que nesse dia você sinta maior vontade de se aproximar de Jesus e permanecer com Ele, fazer morada com Ele, a fim de que o conteúdo do teu anúncio e o conteúdo de toda a tua vida não seja algo vazio, mas seja algo repleto de sentido, não só na tua vida, mas também na vida de todos que se acercam de ti. Desejo que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine sempre cada um dos teus caminhos e das tuas escolhas. Se aproxime mais de Jesus Cristo. Paz e bem.